Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Hoje vamos começar uma nova série de mensagens, né, no livro de Tiago. Pela manhã, o pastor Djalma esteve pregando, né, e a mensagem do pastor Djalma tem muito a ver com o que nós vamos estar pregando nesse próximo semestre em relação a Tiago, né? Primeiro semestre, os irmãos devem lembrar que nós falamos muito de Jonas, né? E confesso que entre Jonas e Tiago, confesso sinceramente, com o coração entristecido, que eu me pareço mais com Jonas. Me pareço mais com Jonas, é verdade. Você pode talvez não concordar, mas eu me pareço mais com Jonas. Por quê? Porque Jonas é aquele cara que foge de Deus, né? Aquele cara que murmura, que reclama, que nunca está satisfeito. Ou você vai dizer que você não se identifica com Jonas? Jonas é aquele livro, um profeta que a gente pode chamar de um evangelho do Velho Testamento, que Deus está mandando, vá pregar o evangelho para toda criatura. Mas Jonas se nega a pregar o evangelho a toda criatura. Então eu me identifico mais com Jonas, quantas vezes murmuro, quantas vezes fujo da vontade de Deus. Então Jonas é aquele evangelho, a gente pode assim dizer, o profeta que Deus está dizendo, precisamos fazer missões. Já Tiago, aí eu me envergonho quando olho para Tiago, porque Tiago é uma carta, um livro prático. Ensina o que é viver. Enquanto Jonas manda a gente anunciar o evangelho e pregar, Tiago nos ensina como viver. E quando olho para Tiago, nos últimos 3 meses aí, pelo menos tenho me debruçado em cima de Tiago, me envergonho. Cada linha, cada versículo, cada vírgula que eu leio, me envergonho, porque quanto mais leio, olho para Tiago e digo, miserável homem que sou, estou tão longe. Se Paulo dizia que era miserável homem que estava distante de Jesus, imagina eu quando falo, miserável homem que sou, tão distante de Tiago, que estou, em que ele diz, você precisa ter um evangelho prático, não um evangelho da boca para fora. O que ele está dizendo é, você precisa viver o que você prega. Jonas manda a gente pregar. Tiago manda a gente viver o que a gente prega. Então, quando vejo, me identifico mais com Tiago, com Jonas. Por quê? Porque eu prego. Prego até demais, mas vivo muito pouco. E aí me envergonho por causa disso. Por quê? Prego aquilo que Jonas deveria ter pregado e não pregou. Mas não vivo aquilo que Tiago diz que tenho que viver. E aí me envergonho. Porque o nosso problema não é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. É viver o gracioso amor dele. É na prática. E Tiago vai bater em cima disso. Do capítulo 1, do versículo 1, em que ele faz a sua apresentação. Até o último versículo do capítulo 5. Tiago está vivendo um evangelho prático. Tanto é que Lutero teve uma dificuldade. Lutero, o pai da reforma, não gostava de Tiago. Ele literalmente não gostava de Tiago. E nós vamos aprender isso, porque Tiago fala sobre a questão das obras. E Lutero teve muita dificuldade de aceitar isso. Mas quando a gente, e algumas pessoas às vezes acreditam que existe uma briga entre Paulo e Tiago, entre fé e obras, e a gente vai ver que os dois se complementam, que não existe luta nenhuma. Mas Tiago, ele prega um evangelho prático que você vive. E ele começa no versículo 1, e nesta noite, como introdução, nós vamos ver apenas o versículo 1. O versículo 1 já é suficiente para me deixar envergonhado e humilhado. O versículo 1 já é suficiente para humilhar qualquer protótipo de alguém que se diga que é apóstolo. Qualquer pessoa que hoje se auto-intitula apóstolo, se lesse Tiago, teria vergonha, ia virar um avestruz e enfiar a cara na terra e jamais iria se chamar de apóstolo. Pois Tiago começa aí, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago começa a sua carta com uma saudação.
Essa palavra servo aqui, no original, ela do grego é doulos, né? Que seria melhor traduzido como escravo. Tiago começa dizendo: eu sou um escravo. Pior categoria da humanidade que existia na época de Jesus. E tem gente que acha que ser apóstolo é alguma coisa vantajosa. Se quer ser apóstolo, viva como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Seja escravo do Senhor Jesus Cristo. Seja humilhado como o Senhor Jesus Cristo foi humilhado. É isso. E Tiago aqui, segundo os melhores comentaristas, nós vamos descobrir que esse Tiago aqui, nós tínhamos mais de um Tiago na Bíblia. Esse Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia dizer: olha, eu sou o Tiago, irmão mais velho de Jesus Cristo, então vocês me respeitem. Mas ele não ousou, em momento algum, se colocar como irmão de Jesus Cristo. Em momento algum, ele quis: olha, eu sou da família, eu tenho pedigree, viu? Em momento algum, ele buscou alguma fama, alguma ênfase assim. Então ele faz uma breve apresentação. Esse versículo, ele resume e ele vai estabelecer todo o tom para a carta, identificando quem é Tiago como servo do Senhor Jesus ou como escravo, mas ele define bem, e é bem interessante essas duas palavras que ele usa aqui. Ele diz: sou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ao mencionar Deus Pai e Jesus Cristo, Deus Filho, Tiago está demonstrando que Jesus Cristo é o próprio Deus. Porque ninguém citaria o nome de Deus juntamente com outro nome ao lado, a não ser que fosse a própria Trindade aqui, que a nossa teologia começa a se desenvolver. Então ele está dizendo: eu sou servo de Deus Pai e sou servo de Deus Filho. Ele declara claramente que ele é um escravo, que aqui ele se coloca na posição de escravo. E nós vamos ter vários textos no Novo Testamento que vão dizer quem era Tiago. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, nós vemos que ele provavelmente era o irmão mais velho de Jesus, pois ele encabeça a lista dos irmãos. Nós vemos que Tiago, no primeiro momento em João, capítulo 7, versículos de 2 a 5, ele resistiu ao ministério de Jesus. A gente aprende da Bíblia que nem os irmãos de Jesus aceitaram no primeiro momento o ministério de Jesus. Mas nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que ele teve um encontro com Cristo Jesus após a ressurreição. E depois em Gálatas capítulo 2, versículo 9, que esse encontro transformou a Tiago. Veja, aqui já começa uma grande lição importante. Não basta nascer no lar de Jesus. Não basta nascer num lar cristão, num lar evangélico. É preciso ter um encontro com Cristo Jesus. Tiago nasceu no lar do próprio Deus encarnado em forma de homem. E isso não foi suficiente para ele ter um encontro com Cristo Jesus. Por isso, é muito importante esse trabalho que nós temos em nossa igreja, de mensageiras do rei, de embaixadores do rei, porque esses irmãos e essas irmãs estão desde cedo ensinando quem é Deus para os nossos filhos, para os nossos netos. Não basta apenas nascer em um lar cristão. É preciso conhecer de uma forma individual, pessoal, quem é Cristo Jesus. E Tiago conviveu com o seu irmão durante muitos anos, provavelmente mais de 30 anos ele conviveu com Jesus. Mas não teve esse encontro pessoal no primeiro momento. Precisou passar todos os acontecimentos de Jesus, do seu ministério de 3 anos, sua prisão, sua crucificação, sua morte e sua ressurreição, para que Tiago tivesse um encontro com Cristo Jesus. Mas depois desse encontro, esse encontro transformou Tiago. E Tiago se transformou em um dos grandes líderes da igreja cristã
estava começando. Transformou a sua vida. Por isso, ele aqui escreve, quando ele diz aqui, as 12 tribos dispersas entre as nações, isto é, o seu público-alvo no primeiro momento eram os cristãos judeus, que foram dispersos por todo o mundo. Nós vamos ver lá no capítulo 8 de Atos, que a igreja foi dispersa. Houve uma perseguição muito grande àqueles novos crentes que estavam começando o trabalho do Senhor. E eles foram dispersos. E apenas os apóstolos que ficaram ali no primeiro momento é o que a gente chama da diáspora, né? A dispersação em grego, em que eles foram espalhados pelo mundo. Foram mandados para fora da Terra Santa com uma missão de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes o Senhor precisa permitir a perseguição, a dificuldade, a luta em nossas vidas para que a gente acorde. A igreja, no primeiro momento, até ali, em Atos capítulo 8, estava tudo beleza, né? Como pregou o pastor Djalma de manhã, Atos capítulo 2, eles tinham tudo em comum, dividiam tudo, todo mundo era amiguinho, todo mundo era gente boa, estavam acomodados na sua zona de conforto. Era bom? Era bom, mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era que apenas aquele grupinho resumido de judeus que estavam ali em Jerusalém fossem beneficiados com a graça. A graça de Deus, conforme foi dito para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, não apenas a nação de Israel. E aí Deus precisou permitir uma perseguição para que eles se espalhassem e essa graça fosse levada. Da mesma maneira, muitas vezes é preciso acontecer isso em nossas vidas. Deus precisa permitir que algo aconteça na nossa zona de conforto. Está tudo tão bem, não é verdade? Tudo tão tranquilo, né? Nós estamos na nossa vidinha tranquila, calma, mas esquecemos do principal, que é anunciar e viver o gracioso amor de Deus. E Deus precisou permitir isso. E Deus usou Tiago para falar aquele primeiro grupo de pessoas, de judeus, como eles deveriam viver. O livro de Tiago é um livro prático de como você deve ser um crente no Senhor Jesus Cristo. E como disse, se você nunca leu o livro todo de Tiago, aproveite para ler o livro de Tiago. Os nossos áudios já começaram a partir do dia 1º a falar sobre esse texto. Nós temos os áudios que nós mandamos, escute os áudios. Nossas pastorais estarão falando sobre isso, sobre o viver prático. Como é o cristianismo? E como disse, quanto mais leio, mais vejo que nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, que nós, como igreja, vivemos tão longe, mas tão longe desse evangelho. E Tiago aqui está falando que ele está aqui, pois ele começa dizendo o seguinte: olha, eu sou escravo de Deus Pai e de Deus Filho. Essa dupla filiação é significativa. Como já disse, quando ele diz que ele é escravo, ele reconhece a soberania e a autoridade divina sobre a sua vida. Essa é a grande primeira lição que nesse texto ele coloca. A igreja do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, ela não reconhece mais a autoridade e a soberania de Deus sobre nossas vidas. A igreja não reconhece mais. A igreja reconhece a autoridade do apóstolo A, do apóstolo B, da denominação C, E, F, G, H, mas aqui, Tiago, ele deixa bem claro: olha, na minha vida, só eu reconheço uma única autoridade, uma única pessoa soberana, que é Deus Pai, Cristo Jesus na minha vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós, como crentes que assim anunciamos e pregamos, temos que rever nossos conceitos. Temos que rever nossos conceitos. Tivemos uma aula, há pouco tempo atrás, aqui na Escola Bíblica Dominical, que foi
ministrada aqui pela irmã Rose Cassiano, né, em que ela estava falando a diferença, né, entre patrão, né, e líder. Então nós queremos hoje, na casa do Senhor, sermos patrões. Queremos mandar. E nós somos apenas liderados. Ou como diz Tiago, apenas escravos. Ou, pelo menos, deveríamos ser escravos de Deus Pai. Escravos do Senhor Jesus Cristo. Quando me coloco nesta posição, eu declaro que o único que é soberano na minha vida é Jesus Cristo. É isso que nós temos que pensar, pois esse termo escravo, ele implica nada mais, nada menos de uma submissão e obediência. Pois o escravo, ele não é dono de nada. O escravo não é dono nem da sua vida. O escravo, ele não é dono nem da sua vida. O senhor de escravos, no tempo de Tiago, poderia mandar matar o seu escravo. Poderia vendê-lo, fazer o que quiser. Quando Tiago se declara escravo de Deus Pai, escravo de Deus Filho, ele está dizendo, olha, eu sou submisso. O que o Senhor Jesus quiser da minha vida será. E aí nós vamos ver a história dos apóstolos, como a grande maioria deles morreram. O último deles, João, morreu na ilha de Patmos, lá no exílio, numa ilha prisão. Foi jogado lá para que a sua pregação do evangelho fosse calada. Grande engano. Passados 2000 anos, nós estamos com o Apocalipse, das maiores revelações que ainda não aconteceram da Bíblia para nós. Por quê? Nada nem ninguém pode parar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo verdadeiro. Não o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou o evangelho dos senhores desse tempo, né, em que são donos de igrejas, verdade? Em que os púlpitos viraram balcões de negócios, em que nós fazemos negócios entre o vendedor e o cliente. Não é esse evangelho que Tiago está falando. Tiago está falando do evangelho entre o Senhor e o escravo. Esse é o evangelho, em que o Senhor faz o que quiser com a vida do seu escravo. Esse é o evangelho que Tiago está ensinando. Esse é o evangelho que Tiago vai falar aqui do começo ao fim, em que ele vai falar sobre as provações desse evangelho. Nada a ver com o evangelho da prosperidade. Quem inventou o evangelho da prosperidade nunca leu o livro de Tiago, pois se tivesse lido, não teria escrito. Vai falar do evangelho das dificuldades, do evangelho do sofrimento, mas vai falar também de como vencer esse sofrimento, pedindo sabedoria a Deus. Vai falar de como viver a verdadeira religião, que a grande maioria de nós perdeu o que é a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Não é a Igreja Batista, que é a verdadeira religião, ou qualquer outra denominação. Segundo Tiago, a verdadeira religião, Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião para Tiago é fazer boas obras para aquelas pessoas que são necessitadas. Essa é a verdadeira religião. Mas ele não está dizendo aqui que as boas obras salvam. Não. Ele não está dizendo isso aqui. A grande maioria dos crentes só guarda a primeira parte do versículo, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Muitas pessoas fazem isso, fazem boas obras para conseguir a salvação,
Mas não é isso que Tiago está dizendo. O apóstolo Paulo fala lá, em Efésios, capítulo 2, dos versos de 8 a 10, que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito de Deus, é um presente que vem pela fé. Mas ele termina no versículo 10 dizendo que nós somos chamados para as boas obras. O que Tiago está dizendo aqui, que o evangelho prático, verdadeiro, é aquele que você é chamado para fazer as boas obras, isto é, ajudar o necessitado e se mantém puro do mundo. Você não faz igual ao mundo, você não se contamina com o mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o evangelho prático. Você ajuda o necessitado, mas você não se torna igual a ele nas suas práticas. Você é separado, você está incontaminado, você está puro. Por quê? Porque você é escravo do Senhor Jesus. Esse é o evangelho prático, esse é o evangelho verdadeiro. Evangelho, religião, não é vir na igreja domingo e bater o ponto. Não, isso não é religião. Isso pode ser até um fanatismo, religiosidade, mas religião não é. Religião é ajudar os necessitados, aquelas pessoas que precisam, e não se contaminar com esse mundo em pecado. Isso é o verdadeiro evangelho. É isso que Tiago vai bater aqui de ponta a ponta no seu livro. Capítulo 1 ao versículo 5, ele escreve a esses irmãos, e é claro, escreve a nós, porque hoje, espiritualmente falando, nós fazemos parte das 12 tribos dispersas, porque agora nós somos o novo Israel. Então ele fala para todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, como viver, como colocar em prática o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos próximos meses, próximas mensagens, fica esse desafio para nós. Será que estou vivendo realmente o evangelho de Cristo Jesus? Ou eu estou vivendo aquilo que Paulo fala ao livro de Gálatas, outro evangelho, isto é, aquilo que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquilo que eu inventei, que eu acho que é o meu estilo de vida, aquilo que eu acho, e nós não estamos aqui para pregar achismos, porque ninguém perdeu nada aqui, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é feita de achismos, a palavra de Deus é feita de certezas absolutas, que são imutáveis. É a mesma mensagem pregada há 2000 anos atrás. O que nós não fazemos é viver essa mensagem. E você pode olhar, Paulo prega a mesma mensagem. Paulo começa Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Primeiro ele é escravo, depois ele é apóstolo. Nunca o contrário. Primeiro ele é escravo. E apóstolo, para quem não sabe, só significa enviado. É um escravo que é enviado apenas para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nada mais, nada menos, nem pôr, nem tirar. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o apostolado bíblico. Ser escravo. Um apóstolo é um enviado como escravo para viver como Cristo Jesus viveu. Isso é bíblico. Isso é a mensagem, é isso que Paulo ensina, é isso que Tiago ensina, que precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes. Outro questionamento que Tiago vai fazer, que nós ouvimos, e ele usa aquela expressão que nós ouvimos igual aquela pessoa que olha no espelho e quando sai já não reconhece mais a sua imagem. É claro que os espelhos naquela época completamente diferentes dos nossos, né? Eram algo de aço, como fosse uma panela bem brilhante que você vê, né? A sua imagem, uma forma refletida, distorcida. É assim que nós somos. Vemos esse evangelho, entra por um ouvido e quando nós chegamos lá na porta, já saiu por outro ouvido. É um evangelho que nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Mas Paulo também se identifica como escravo igual Tiago, enfatizando o quê? A sua submissão ao serviço de Deus. Então essa ligação entre Paulo e Tiago, eles nunca
vão ter questão de diferença, muito pelo contrário, eles têm uma ligação. É uma ideia da identidade cristã, que está ligada ao quê? Ao serviço de Cristo Jesus. Paulo não era maior do que Tiago, Tiago não era maior do que Paulo, os dois eram iguais. Ninguém na igreja do Senhor Jesus Cristo é maior ou menor. O nosso único título, segundo Paulo e Tiago, é: somos escravos. Esse é o único título que deve prevalecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Teremos sim funções diferentes, assim como escravos realizam tarefas diferentes, mas são escravos, não deixam de ser escravos, têm um Senhor. Da mesma maneira, na casa do Senhor Jesus Cristo, todos nós seremos escravos, ou pelo menos deveremos ser escravos, realizando tarefas diferentes. Por isso, a própria palavra de Deus diz que Deus chamou um para apóstolos, outro para evangelistas, mestres, doutores, cada um com o seu dom, mas todos escravos, todos a serviço de um único Senhor, todos apenas para praticar aquilo que o seu Senhor está ensinando. Paulo deixa claro isso. E lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, Paulo vai enfatizar isso dizendo: nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, porque todos vocês sois um em Cristo Jesus. Tiago, ele escreve especificamente para as 12 tribos, ele escreve para os judeus. Esse era o ministério específico. E a gente vai ver a diferença entre Paulo e Tiago. Tiago tinha o seu ministério voltado principalmente para os judeus. Paulo tinha o seu ministério voltado principalmente para os gentios, isto é, todos aqueles que não eram judeus. Mas todos eram escravos. Todos tinham a função de viver o evangelho de Cristo Jesus. Todos declaram que nós somos iguais. E Paulo deixa bem claro isso quando ele diz: olha, não tem distinção mais agora. Não importa se você é judeu ou se você é grego. Não importa se você é um escravo ou se você é um homem livre. Não importa se você é homem ou se você é mulher. Por quê? Todos vocês são um em Cristo Jesus. É isso que a igreja tem que entender. É isso que Tiago está nos ensinando. E ele vai bater isso em todo o seu livro, que todos nós somos iguais. Nós vamos descobrir que Tiago vai bater naquela tecla do favoritismo dentro da igreja, do partidarismo dentro da igreja. E hoje nós poderíamos usar aquela expressão panelinha dentro da igreja, grupinhos dentro da igreja, pessoas que eu gosto mais ou que eu gosto menos. Tiago está dizendo: na casa do Senhor não tem favoritismo. Ele vai ensinar isso. Na casa do Senhor, todos nós somos iguais. Ele lutava contra uma cultura em que aquelas pessoas que tinham mais dinheiro estavam sendo favorecidas. E não é muito diferente dos nossos dias atuais. Ele vai lutar contra a exploração do pobre, do homem humilde. Não é diferente desses dias atuais em que os ricos continuam explorando os pobres. E que, infelizmente, a própria igreja, muitas vezes, é usada como agente opressor. Tiago, no seu livro, ele vai lutar contra isso, dizendo: todos nós somos iguais. No seu livro, ele vai lutar: Deus não faz acepção de pessoas e nós não podemos fazer acepção de pessoas. O evangelho não faz acepção de pessoas. Por isso, quanto mais leio, mais envergonhado fico, porque quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas dentro da casa do Senhor, por causa da maneira em que ela está vestindo, por causa da maneira que ela fala, talvez por causa da sua cor, da sua posição social. Quantas vezes
nós fazemos isso dentro da casa do Senhor. Tiago já tinha esse problema há mais de 2000 anos atrás. E passado 2000 anos, eu diria que os nossos problemas só aumentaram. Só aumentaram. Hoje, quando nós olhamos para as nossas crianças, tantas crianças com tantas dificuldades, né? Atenção especial para dar, como a igreja vai receber essas crianças? Como nós vamos receber essas crianças? Como nós vamos receber essas crianças que já nascem com necessidades especiais, que nós nem sabemos, muitas vezes, pronunciar nem a palavra certa? Quanto mais cuidar dessas crianças. Como cuidar de uma geração já de adolescentes e jovens que já estão drogados e dependentes químicos. Como lidar com essa geração? Como cuidar dessa geração? Como cuidar de uma geração hoje, né, homoafetiva, que está se perdendo? Como cuidar hoje daqueles que estão presos na prostituição? São os desafios desta igreja que tem que anunciar esse evangelho. Mas esse evangelho não pode ser anunciado da boca para fora. Esse evangelho tem que ser vivido com ações e atitudes. Como receber essas pessoas que entram em nossas igrejas, que batem às nossas portas pedindo ajuda todos os dias? Como viver como a igreja do primeiro século em que tinha tudo em comum? Como ter tudo em comum com os drogados, com as prostitutas, com os criminosos? Como compartilhar o evangelho de Cristo Jesus com toda a criatura? Esses são os desafios já daquela época e os desafios de hoje. Somos chamados a viver um evangelho prático. E só vai conseguir viver realmente esse evangelho prático aquele que se colocar na posição de escravo. Porque aquele que não se colocar na posição de escravo não vai conseguir viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque escravo não tem direito. E nunca existiu uma geração que tanto briga por seus direitos, mas que não está disposta a cumprir os seus deveres. O que Tiago está nos chamando a viver, e o que o evangelho do Senhor Jesus Cristo nos chama a viver, é o evangelho prático, que abre mão dos seus direitos em prol do próximo. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele abriu mão de todos os seus direitos para nos servir, para que este evangelho fosse vivido na prática, não apenas vivido de palavras, mas vivido de ações e atitudes. Esse é o nosso grande desafio. Nosso desafio não é cantar aqui na frente, não é pregar aqui na frente, não é encenar, não é vir à igreja. Não, o nosso desafio é servir a nossa comunidade. Nosso desafio é abrir as nossas portas e compartilharmos o evangelho de Cristo Jesus com aqueles que precisam. Esse é o desafio que Tiago nos traz, de abrir e receber aquele que precisa. Pois é muito fácil receber o irmãozinho que está arrumadinho, cheirosinho, mas não é para esse evangelho que nós somos chamados. Nós somos chamados para receber aqueles que precisam. E aqueles que precisam estão todos os dias. Talvez você não saiba, né? Você com certeza já ouviu falar do projeto da Cristolândia, né? Que é o projeto que a gente sempre divulga aqui, que é o trabalho com dependente químico que os batistas brasileiros têm, né, aí espalhados pelo Brasil. E a grande maioria não sabe como começou, mas esse projeto, ele começou de uma pergunta que foi feita certa vez por um dependente químico a um missionário.
Ele fez a seguinte pergunta: por que que uma boca de fumo, uma biqueira, funciona dia e noite? E por que que as igrejas geralmente estão fechadas? Essa foi a pergunta que incomodou um missionário. Por que que a qualquer hora do dia ou da noite você pode procurar um ponto de drogas e você será atendido? E por que, na grande maioria dos dias, nossas igrejas estão fechadas? Por que que elas são inúteis a grande maioria dos dias? Foi essa pergunta que incomodou um missionário. Por que que as pessoas estão se perdendo dia e noite? Elas encontram dia e noite locais para se drogarem, para se prostituírem, para destruírem as suas vidas. Mas elas não encontram um local dia e noite para recuperar as suas vidas. Algo que a gente deveria parar e pensar. Por que as pessoas conseguem dia e noite destruir as suas vidas, mas não conseguem encontrar dia e noite a palavra da salvação? Tiago vai fazer esse questionamento e vários outros questionamentos. Eu deixo esse desafio para a igreja, para você. Leia o livro de Tiago, mas leia com espírito realmente de oração, com espírito de humildade, porque senão melhor será rasgar as folhas de Tiago e jogar no fogo, do que continuar carregando esse livro que nós não vivemos o que diz esse livro, o que diz essa palavra. Curva a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos e reflita nessas palavras do escravo do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos tão longe, nem de pensar que algum dia poderemos ser igual a Ele, nem de pensar, quanto mais de sermos, como vivemos um evangelho tão longe, tão distante do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra, que sempre nos traz desafios, Senhor. Somos desafiados pelo Teu servo, Tiago, há mais de 2000 anos, a sermos escravos. Isto é, sermos pessoas que não têm direito a nada, apenas a servir a Cristo Jesus. Deve ser a nossa reflexão, o nosso pensamento. Será que estamos servindo a Cristo Jesus? Ou estamos servindo aos nossos interesses? Ou estamos servindo apenas ao nosso grupo, aquelas pessoas que nós gostamos, que nós somos simpáticas às suas ideias, às suas ações e atitudes? Precisamos refletir de forma profunda e séria esse momento em nossas vidas, Senhor. Desperta a Tua igreja nesses dias, quando seremos confrontados pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo realmente nos incomode, tire o sono, Pai. Nos incomode a vivermos o Evangelho na prática. É isso que Tiago deseja para todos nós. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo precisa trabalhar na vida da Tua igreja. Uma igreja que sirva ao mundo e não seja servida. Trabalha, Senhor, realmente em nossas vidas. Usa estas mensagens, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, pois eu posso apenas falar aos ouvidos, mas que o Teu Espírito Santo quebre todas as fortalezas, quebre todas as barreiras, todos os paradigmas, tudo aquilo que impede, ó Pai, o nosso ouvir, o nosso trabalhar na Tua obra. E eu oro, Senhor, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.